Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula resolvendo questões sobre o LibreOffice Calc. Então vamos lá, a leitura da questão, acompanha comigo. Ela diz assim: com base na figura do LibreOffice Calc 5 ao lado, considere que o usuário digitou na posição de célula E3 o seguinte: igual PROC-V, abre parênteses 8.000, ponto e vírgula F1, dois pontos, G3, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 1, e logo após pressionou a tecla Enter. Qual é o resultado da fórmula na célula E3? Letra A, 0, letra B, 10.000, letra C, 15.000, letra D, baixo, letra E, médio. Bem, pessoal, para responder essa questão, nós precisamos entender como funciona a função PROC-V. A função PROC-V é uma função de procura vertical, por isso é chamada de PROC-V. E nessa função, como vocês podem observar, nós temos 4 argumentos, mas ela pode aparecer também com 3 argumentos. Os argumentos são separados por ponto e vírgula, onde o primeiro argumento da função PROC-V é o valor procurado, o segundo argumento é o intervalo onde eu vou procurar esse valor, o terceiro argumento é chamado de coluna do resultado, e no quarto argumento eu indico se vou permitir que a função PROC-V procure somente se encontrar o valor exato, ou se ela não encontrar o valor exato, que ela possa procurar também pelo valor aproximado menor. Mas tem alguns detalhes importantes. Esse valor procurado, que vai constar no primeiro argumento da função PROC-V, ele só pode ser procurado na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento. Portanto, nós podemos procurar esse valor somente na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento. Certo? Entendido? Perfeito. Outra dica importante: essa coluna do resultado se refere justamente à coluna do intervalo. Então, se aqui for um indicativo de coluna 3, quer dizer que o resultado de alguma maneira estará na terceira coluna desse intervalo. Se aqui tiver 2, significa que o resultado de alguma maneira estará na segunda coluna do intervalo, porque esse terceiro argumento indica a coluna do resultado em relação ao intervalo. Ok? Então, se tiver 1, significa a primeira coluna, 2, segunda coluna, 3, terceira coluna, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal, fizemos um bom esquema. Agora, é importante dizer também que no quarto argumento, se estiver escrito 0, 0 ou falso, a função PROC-V só vai dar uma resposta se ela encontrar o valor procurado exato. Agora, se tiver escrito 1 ou verdadeiro aqui no quarto argumento, significa que a função PROC-V pode procurar tanto se encontrar o valor exato, como não encontrando o valor exato, pode procurar pelo valor aproximado menor. Perfeito? Beleza. Agora vamos à resolução da questão então. Já que o primeiro argumento é o valor procurado, nesse caso ele está procurando 8.000. Onde ele está procurando esse 8.000? Na primeira coluna do intervalo que vai da célula F1, dois pontos G3, isto é, está procurando 8.000 na primeira coluna do intervalo F1 até G3, e a primeira coluna do intervalo é a coluna F. Mas ele não encontra 8.000 aqui, não tem problema, quando tem 1 no quarto argumento, diz que não encontrando o valor exato, ele pode procurar pelo valor mais próximo ou menor. 10.000 é maior que 8.000, não serve, tem que ser menor. 15.000 é maior que 8.000, não serve, tem que ser menor. Então ele vai achar o 0, porque o 0 é o único valor que tem aqui que é menor do que 8.000. Então ele é o mais próximo, menor que 8.000. E se ele encontrou o 0, isso é muito importante perceber, aquele 1 é que permitiu ele procurar o 0. Porque tendo 1 no quarto argumento significa que ele pode procurar tanto pelo valor exato como pelo valor aproximado menor. Não encontrando 8.000, ele procurou o mais próximo menor, que era 0. Outro detalhe importante, se ele encontrou o 0 agora, qual é a coluna do resultado? É a segunda, porque aqui no terceiro argumento tem 2. Esse 2 significa que o resultado está na segunda coluna. Então, partindo do valor 0, indo direto para a segunda coluna, ele encontra a palavra baixo, que é o resultado então final. Porque esse 2 é a coluna do resultado, indica que o resultado está na segunda coluna. Então, partindo do valor 0 e indo até a segunda coluna, ele encontra baixo. Sendo assim, a resposta da nossa questão é a letra D de Dinamarca, baixo, como acabamos de ver aí no passo a passo da resolução da função PROC-V. Perfeito, pessoal? Era isso então, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!